Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina, de Maringá, e este é o Urologia Descomplicada. Hoje nós vamos conversar sobre a litotripsia extracorpórea. É um nome meio estranho, mas quase todo mundo que já teve pedra, ou mesmo quem não teve, já ouviu falar de quebrar a pedra no rim sem cirurgia. Então essa é uma técnica que é utilizada para tratamento de cálculos renais, em que não é necessário nenhuma intervenção cirúrgica, seja por endoscopia ou seja por cirurgia aberta. E todo mundo chama de laser esse procedimento, mas vocês vão ver, eu vou explicar que não tem nada a ver com laser, é um procedimento diverso, o laser é outra coisa. Então o que é a litotripsia extracorpórea? É uma máquina que ela tem um gerador que ela gera uma onda de choque. Então o nome do procedimento é litotripsia extracorpórea por ondas de choque, que a gente abrevia LECO, L-E-C-O. E essa daí é uma máquina que foi criada, foi inventada no início da década de 80, que ela gera uma onda de choque, né? Então litotripsia extracorpórea por ondas de choque, ela gera essa onda de choque que é como se fosse, vamos descrever como se fosse um ultrassom muito mais potente. Esse gerador ele gera essa onda, ela vai caminhar por dentro do gerador, e aí existe uma bolha, normalmente uma bolha de borracha, que entra em contato com a pele do paciente, então fica aqui nas costas, essa máquina encosta essa bolha aí, dentro dessa bolha tem o gerador, ele gera essa onda vai caminhar, vai passar pela pele e vai chegar onde está a pedra dentro do rim, e lá, exatamente no lugar em que está a pedra, essa onda vai se dissipar e vai promover essa onda de choque e quebrar a pedra lá dentro. Então ela é um procedimento bastante engenhoso que foi sendo aprimorado ao longo dos anos. No início, essas máquinas não tinha esse gerador com essa bolha. A pessoa tinha que ficar numa banheira de água. O gerador ficava na banheira, porque a onda era transmitida pela água até chegar dentro do corpo do paciente. E necessitava de anestesia geral também. Com a evolução da tecnologia, não precisou mais a banheira, utiliza-se então o gerador portátil, que encosta na pele do paciente, e com as gerações seguintes de máquinas, foi diminuindo a dor do procedimento. Então, atualmente, a litotripsia extracorpórea, ela é feita apenas com uma sedação leve. Então, não precisa tomar anestesia geral, nem ficar internado. Na hora do procedimento, o médico faz um pequeno sedativo na veia, ou às vezes até via oral. O paciente dorme um pouquinho, a gente faz o procedimento, que demora mais ou menos 1 hora, às vezes um pouco menos, e depois que ele acordar, ele vai para casa. Então, é um procedimento ambulatorial. Ele, assim, gera um pouco de desconforto, porque a máquina ela vai gerando essas ondas e é como se fossem pequenos tiros, né? Pequenas pancadas. Então a gente dá mais ou menos, dependendo do paciente, de 2.000 a 4.000 tiros, e ele tem uma frequência de 60 a 70 por minuto. Pode variar dependendo do cálculo, dependendo de como você quer fazer a fragmentação. Então o tempo é mais ou menos isso, né? Ali 3.000 a 4.000 dividindo por 60 a 70 por minuto, você dá mais ou menos esse tempo aí de 40 minutos, 1 hora, um pouquinho mais. Então e perfeitamente realizável em qualquer paciente, homem, mulher, qualquer faixa etária, menos em crianças, que em crianças tem que ter um pouco mais de cuidado, por causa principalmente do pulmão, que o pulmão é próximo dos rins, e você pode gerar danos pulmonares. Então na criança, principalmente abaixo dos 10 anos, você só faz com certos cuidados em casos que realmente necessitam. Você procura evitar a litotripsia em crianças. Em adultos ele pode ser repetido. Então se o paciente tem uma pedra de um lado, outra pedra do outro, ou mais pedras, ou mesmo na mesma pedra, você pode fazer um procedimento um dia, na outra semana você faz outro, porque a onda de choque ela tem uma área de ação de mais ou menos 1 centímetro dentro do rim. Então se tiver mais do que um cálculo em outras regiões, você só não vai conseguir atingir. Você tem um número máximo de tiros que você pode dar por sessão. Então não dá para você fazer todas as pedras que te tem ali de uma vez só. E às vezes pode ser uma pedra um pouco grande e você pode precisar de mais do que uma sessão naquele cálculo. O cálculo na litotripsia, para você localizar ele, dependendo da máquina, existe um ultrassom acoplado na máquina ou existe um raio-x acoplado na máquina. Se a máquina tiver só um raio-x, a pedra tem que ser radiopaca. A pedra tem que aparecer no raio-x para poder ser localizada, senão não dá para fazer. E tem alguns cálculos que não aparecem no raio-x, só aparecem no ultrassom. Nesses casos, só dá para fazer na máquina que tem o ultrassom acoplado. Então, se você precisar fazer, tem que perguntar para o seu médico se dá para fazer, caso a sua pedra seja radiotransparente, não apareça no raio-x. E, sim, o que pode acontecer, quais as complicações da litotripsia? É muito difícil ter complicação. Dependendo da potência que você coloca na máquina, às vezes o paciente pode fazer um hematoma ali na região lombar, né, ficar meio roxo,
E isso passa, né? Fica um pouco dolorido, fica roxo, fica meio feio, mas acaba absorvendo e não tem maiores problemas. Às vezes o paciente pode ter um hematoma no rim mesmo, né? E na maioria dos casos esse hematoma renal causa dor. Em alguns casos pode dar infecção, mas não tem maior gravidade. Você faz o repouso analgésico e esse hematoma resolve. E futuramente, se você precisar fazer litotripsia, você usa uma potência um pouco menor. Às vezes o paciente pode ter uma infecção decorrente do procedimento, porque você mexeu na pedra e às vezes tem bactéria nessa pedra. E aí você pode desencadear uma infecção que também vai ser tratada pelo urologista com antibiótico e normalmente não precisa de internação. E quais os pacientes que não podem fazer a litotripsia? Então, normalmente não pode fazer em grávida, é contraindicado, porque pode afetar o neném, o feto. Você não pode fazer em pacientes que estão com infecção urinária, então se tem uma infecção em tratamento, você não pode fazer, tem que esperar tratar a infecção. E antes de toda a litotripsia, você faz sempre um exame de urina para ter certeza que o paciente não tem infecção, porque se tiver alguma bactéria, você tem que tratar e depois você vai fazer a litotripsia com segurança. E pacientes que têm obstrução, então se de algum modo ele tem algum entupimento dentro do rim, do canal, alguma pedra que está no canal, alguma coisa que ele nasceu congênito ali no rim que tem obstrução, também não está indicado, porque você vai quebrar a pedra dentro do rim e ela vai ter que descer. E aí se tiver obstruído não vai conseguir descer esses cálculos, então não adianta você fazer. E pacientes também que tomam anticoagulantes, paciente que tem algum distúrbio de coagulação ou que toma algum anticoagulante, seja por problema cardíaco ou neurológico, ou tenha tido alguma trombose, você tem que suspender a medicação, falar com o cardiologista, com o médico acompanhando para trocar e melhorar essa coagulação do sangue, porque se você fizer, o paciente daí sim pode fazer hematomas bem graves no rim ou na pele ali e ter complicações que não desejáveis da litotripsia. E assim, as indicações da litotripsia. Então, normalmente é indicado para cálculos renais que estão dentro do rim, que são descobertos aí por qualquer exame que seja, e que os melhores resultados são com cálculos menores do que 10 milímetros, né? Menores do que 1 centímetro. Então, nesses casos, o sucesso da cirurgia, do procedimento, é de quase 75%, cálculos menores do que 1 centímetro, seja uma ou duas aplicações. Cálculos maiores do que 20 milímetros, do que 2 centímetros, já cai para 32%, então já tem um resultado um pouco pior. E entre 1 e 2 centímetros, o resultado aí entre 50% e 55% de bom resultado. Então a melhor indicação é cálculos abaixo de 1 centímetro, né? Maiores que isso você tem que discutir com o médico as opções de tratamento, porque às vezes você tem que fazer outros tratamentos endoscópicos. E também tem que ver a dureza do cálculo. Além do tamanho, tem cálculos que são muito duros, dependendo da composição dele. E tem um jeito de você saber isso antes do procedimento, sem precisar ter o cálculo na mão, né? Às vezes o paciente urina, você faz a análise, você consegue saber o que é. Mas às vezes o paciente nunca urinou a pedra, você fez o diagnóstico e está lá dentro do rim. Então você faz uma tomografia, a tomografia ela consegue medir a densidade do cálculo e classificar a densidade do cálculo e o grau de dureza, né? Então, normalmente eles classificam um negócio chamado unidade Hounsfield, que vai no laudo da tomografia. Então, cálculos acima de 1000, o H, né, unidade Hounsfield, eles têm pouca chance de ser quebrados com a litotripsia. E menores do que 1000, a chance é um pouco maior. Então, o paciente que chega com cálculo grande e com esses cálculos muito duros, né, maior do que 1000 H, você já tende a não indicar muito a litotripsia, né, e você vai partir para o tratamento endoscópico. E menor que isso, aí tem que avaliar em conjunto, o médico vai avaliar o tamanho, a localização e a densidade do cálculo. Às vezes o cálculo está num lugar muito pouco favorável, às vezes na parte inferior do rim, que você quebra e ele tem que subir para depois descer. Então às vezes não tem um resultado muito bom no cálculo, que a gente fala do cálice, né, da parte inferior do rim. E às vezes o mesmo cálculo maior está na parte de cima do rim, você quebra e é só ele escorregar e descer, então é mais fácil. Então a litotripsia, ele é um procedimento que vai quebrar o cálculo dentro do rim e vai fazer ele descer pelo ureter. Ele pode também ser indicado para cálculos do ureter, o canalzinho que tem entre o rim e a bexiga. Isso depende muito da condição clínica do paciente e da indicação do médico, porque esses cálculos de ureter dão dor e a litotripsia nem sempre resolve de imediato, né? Às vezes quebra a pedra, demora um tempo para sair. Então a tendência não é fazer muita litotripsia em cálculo de ureter. Mas dependendo do paciente, dependendo da decisão do médico, pode ser feita, que também não é uma contraindicação absoluta, né? Mas a maioria dos pacientes que a gente indica realmente é para cálculo renal, que é o que a gente fala de eletivo, aquele paciente que você programa sem maiores emergências para quebrar a pedra dentro do rim, porque normalmente o cálculo dentro do rim não dá dor. Então, gente, resumindo, a litotripsia não é laser, tá? Então a litotripsia é ondas de choque
que são feitas por uma máquina de modo ambulatorial, normalmente não necessita internação, com uma sedação leve, não precisa anestesia geral, indicado para cálculos renais ou ureterais e que pode ser repetida quantas vezes for necessário, claro, com o critério do médico. Não adianta ficar fazendo também, batendo 10 vezes na mesma pedra. Se não quebrou, você vai partir para outros procedimentos. Tá? Gera poucas complicações, a gente usa com bastante liberdade, né, dentro da urologia, tomando os cuidados certos. É isso o tema de hoje. Qualquer pergunta vocês façam aí nos comentários e a gente se vê na próxima. Até mais.